Olá, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis, dando sequência ao nosso curso e à nossa disciplina, ou como alguns chamam, o nosso módulo de legislação de trânsito. Vamos na nossa aula 10, que fala especificamente da legislação do transporte de cargas indivisíveis, legislação específica 3. Começamos então falando sobre interrupção da viagem. Fatores de interrupção da viagem. Os fatores que podem interromper uma viagem já são de conhecimento da maioria dos motoristas, muitos deles ligados à negligência de atitudes do condutor. Por isso é importante listá-los e propor ações para evitá-los. O primeiro fator que causa a interrupção da viagem são os sinistros de trânsito. Os sinistros de trânsito, o que podemos fazer para evitá-los, né? Então, dirigir defensivamente, sempre praticando os 5 elementos da direção defensiva, não sendo imprudente, negligente ou imperito. Segunda atitude que podemos ter é obedecer e respeitar as normas de circulação e conduta no trânsito. Fator queda da carga. O que podemos fazer para evitá-la? Conhecer as condições específicas da carga que transporta, a distribuição correta do peso, tipo de sinalização a ser utilizada no veículo e dimensões da carga, altura, largura e comprimento. Realizar o acondicionamento da carga se utilizando as amarrações e equipamentos de amarrações eficazes para cada tipo de carga. E por fim, dirigir de forma consciente, evitando manobras e frenagens bruscas. Terceiro fator para interrupção da viagem, problemas de saúde com o condutor. O que podemos fazer? Dormir e se alimentar adequadamente antes da viagem. Evitar a fadiga, sono e o estresse. Conhecer todas as informações do trajeto, necessidade de suprimentos pessoais, como roupas e alimentação para longos percursos. Sobre evitar a fadiga, o sono e o estresse, falaremos desses assuntos, como fazer isso, no módulo de direção defensiva, fatores, condições adversas de motorista, de condutor. Continuando com o fator problemas de saúde com o condutor, nunca tomar medicamentos sem prescrição médica, observando as contraindicações e efeitos laterais, principalmente os ligados à falta de concentração e sonolência. Nunca ingerir bebidas alcoolizadas ou psicotrópicos e, após isso, dirigir. O próximo fator a ser analisado são os problemas com a fiscalização de trânsito e com sinistros em obras de arte especial. Como evitá-los? Os veículos transportando carga indivisível que apresentem qualquer característica de sua carga ou do itinerário em desacordo com o constante na AET, ou que não estejam transportando a mesma, serão retidos e autuados, sendo liberados somente após a regularização e fornecimento da AET. Verificar e realizar o checklist antes da viagem de toda a documentação obrigatória do condutor, do veículo e da carga. O transporte de cargas indivisíveis, como equipamentos pesados, requer equipamentos especiais. Os cavalos mecânicos precisam ser reforçados e os reboques e semi-reboques projetados especialmente para esse tipo de transporte, com características que atendam às necessidades básicas de cada tipo de carga. Obedecer o trajeto determinado no planejamento do deslocamento, a AET e o estudo de viabilidade de OAE, que são as obras de arte especiais. Outro fator é problemas que podem apresentar no veículo, né? Problemas com o veículo. Verificar antes do início da viagem e após qualquer parada o nível de óleo do cárter, do reservatório da direção hidráulica e embreagem, nível do líquido de arrefecimento, entre outros. Verificar a pressão dos pneus, examinar as porcas das rodas, alinhamento e presença de objetos estranhos fixados aos pneus. Conferir os mecanismos de engate, fecho da quinta roda, trava de segurança dos macacos da carreta. Continuando, problemas com o veículo, realizar a inspeção visual do motor para checar vazamentos de óleo e da água, nível do combustível, água do limpador do para-brisa, nível da água da bateria, quando ela não for do tipo selada.
inspeção das molas de suspensão e estado das correias de transmissão. Verificar os freios e a existência de umidade condensada no tanque de ar comprimido. Observar constantemente os instrumentos do painel, indicadores de segurança e de funcionamento do veículo, buzina e espelhos retrovisores e cinto de segurança. Muito bem. Participação do condutor no carregamento e descarregamento do veículo. Outro tema a ser abordado nessa aula. As operações de carregamento e descarregamento do veículo devem ser realizadas por pessoas com formação específica e conscientes dos riscos envolvidos. Os condutores devem ter entendimento dos problemas gerados pelo deslocamento da carga ou partes dela. Durante a condução do veículo, esta condição é aplicável a todos os veículos e a todos os tipos de carga. A responsabilidade jurídica nas operações de carga e descarga deve ser assumida pelo condutor no âmbito das suas responsabilidades e pelas pessoas que efetuam as operações. Todas as partes envolvidas no processo de carregamento e descarregamento da carga devem estar conscientes de suas responsabilidades. Muitas vezes, o condutor é obrigado a acoplar o seu caminhão-trator no veículo reboque ou semi-reboque já carregado ou a recolher um contêiner já carregado e selado, o que contraria as regras de responsabilização. Outra situação que ocorre com frequência é a operação de carga, a operação da carga efetuada por funcionários do expedidor, e o condutor sendo obrigado a aguardar em outro local até que o carregamento do veículo seja concluído. Também é uma ação incorreta e não aconselhável. Pelos motivos citados, não é possível afirmar que, em todas as circunstâncias, o condutor é o único responsável pela carga transportada no seu veículo. Porém, o condutor não pode se eximir de sinistros causados na carga quando da circulação. É fundamental que o condutor tenha muito cuidado no momento do carregamento ou descarregamento do veículo. A movimentação manual da carga deve ser reduzida ou até evitada. Os equipamentos de movimentação devem ser mantidos em boas condições de operação. Deve-se eliminar ou reduzir as improvisações nas suas atividades. Os equipamentos de movimentação não devem trabalhar acima de sua carga máxima de operação. Vamos agora falar sobre documentação. Para o transporte rodoviário de cargas indivisíveis ou excedentes, são exigidos documentos obrigatórios do condutor, do veículo e da carga transportada. Já apresentamos no início do curso os documentos obrigatórios para o condutor e para o veículo. Nesse tópico, apresentaremos os principais documentos exigidos para o transporte de cargas indivisíveis, bem como a simbologia exigida para os tipos de cargas. Documentos fiscais e de trânsito. Alguns documentos são obrigatórios para os veículos que transportam carga indivisível ou veículos que excedem os limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN. Vamos listá-los abaixo. Autorização Especial de Trânsito, a AET, é um documento obrigatório regulamentado no CTB previsto no artigo 101. Trazemos aqui um exemplo de uma AET. Lá no artigo 101 do CTB fala: ao veículo ou à combinação de veículos utilizados no transporte de carga que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, poderá ser concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via autorização especial de trânsito com prazo certo, válida para cada viagem ou por período, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias conforme regulamentação do CONTRAN, redação dada pela Lei nº 14.071 de 2020. Parágrafo 1º. A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial. Parágrafo 2º. A autorização não exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros. Parágrafo 3º. Aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões, poderá ser concedida pela autoridade com circunscrição sobre a via autorização especial de trânsito, com prazo de 6 meses, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias.
Parágrafo 4º. O CONTRAN estabelecerá os requisitos mínimos e específicos a serem observados pela autoridade com circunscrição sobre a via para a concessão da autorização de que trata o caput deste artigo, quando o veículo ou a combinação de veículos trafegar exclusivamente em via rural não pavimentada, os quais deverão contemplar o caráter diferenciado e regional dessas vias, incluído pela Lei nº 14.229 de 2021. Pesos e dimensões máximas permitidos. Resolução CONTRAN número 882 de 2021. Então nós trouxemos aqui, né, os veículos articulados com 2 unidades. Então, caminhão trator e aqui um semi-reboque, né? Então tá lá, do tipo caminhão trator e semi-reboque. Conjunto cavalo mecânico mais carreta do 18 metros, 60 centímetros, certo? Aqui nós já trazemos um caminhão não articulado, um veículo simples, né? 14 metros de comprimento. Esse veículo simples, a largura máxima dele é 2,60 metros e a altura 4,40 metros, certo? Veículos articulados com mais de 2 unidades, né? Então, conjunto com mais de 2 unidades. Aqui nós temos 2 unidades, no caso, tracionadas, né, pessoal? Tá? Que chamamos aqui de bitrem sem AET. Então, aqui ainda não precisa da AET, tudo bem? Qual que é o comprimento? 18,80 metros. Veículos articulados com 2 unidades do tipo caminhão ou ônibus e reboque, né? Então, aqui nós temos um caminhão e um reboque, ou um ônibus e um reboque. Então, conjunto caminhão mais reboque, ou conjunto ônibus e reboque. Qual que também é o comprimento? 18 metros, 80 centímetros. Tudo bem? Então, essas são as dimensões máximas permitidas, tanto de comprimento quanto de altura e de largura, tá? Previstas na resolução CONTRAN número 882 de 2021. A obrigatoriedade da AET é, portanto, para o trânsito de veículo ou combinação de veículos rodando vazio ou carregado, não importa, independentemente da natureza da carga, se é a carga geral, indivisível ou perigosa, observada apenas 2 únicas condições. A. Que seja excedido o peso e ou uma ou mais das dimensões regulamentares, no caso, comprimento, altura ou largura. B. Que o veículo e ou a carga, na condição do item A, tenha sua circulação garantida por legislação normal legal. Então, por mais que ele excedeu, essa exceção, esse aumento, né, esse peso, essa dimensão excedida, ela tem que estar prevista numa regulamentação, numa legislação normal legal, tudo bem? Aí ele vai poder ter a AET. A exigência da AET se aplica, por exemplo, ao trânsito de veículos transportando cargas indivisíveis, aos veículos especiais tipo prancha, carrega tudo e linhas de eixos, ao trânsito de guindastes autopropelidos e montados sobre caminhão, aos veículos cegonheiros e boiadeiros, aos tanques para transporte de cargas líquidas que incorporaram a tolerância de 5% no PPT entre os anos de 2000 e 2007, aos caminhões, às carretas baú, Sider e com gaiolas, fabricadas e licenciadas até 13 de novembro de 1996. E também ao trânsito de ônibus articulados e biarticulados com comprimento acima de 19 metros, 80 centímetros. Veremos a relação de veículos ou combinações de veículos, assim como as respectivas normas, resoluções e portarias que regulamentam e estabelecem os requisitos para o porte e para a concessão de autorização especial de trânsito no Brasil. Então vamos ver aqui. Nós trazemos então uma tabela, né, e aí nós temos os tipos de composição do veículo e o requisito, né? Então caminhão trator mais semi-reboque, caminhão mais reboque, fabricados e licenciados até 13 de 11 de 1996. Caminhão mais reboque, caminhão trator mais semi-reboque, mais reboque, caminhão trator mais 2 semi-reboques, caminhão mais 2 reboques, caminhão trator mais 3 semi-reboques, atendimento ao que estabelece a portaria 268 de 2022 Senatran. Continuando. Caminhão usado no transporte de passageiros. Não é o nosso caso, né? Mas está aqui a tabela também trazendo essa informação. O requisito é a autorização a título precário.
Caminhão trator mais semi-reboque, VPC com altura superior a 4,60 metros ou 4,60 metros ou comprimento total superior a 21 metros. Continuando. Caminhão trator mais semi-reboque e outros. Requisito: veículos licenciados de 1º de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2007. Caminhão trator mais semi-reboque. Altura superior, o requisito, altura superior a 4,70 metros. E aí vem uma observação: em rodovias federais, com base na portaria DENIT número 6.950, de 15 de outubro de 2019, publicada no Diário Oficial da União no dia 21 de 10 de outubro de 2019, as composições usadas no transporte de veículo estão dispensadas do porte de AET, devendo apenas seguir o que preconiza a Resolução 635 de 2018, que regulamenta o transporte de CTV e CTVP. Ônibus articulado, ônibus biarticulado, não tem requisito. Caminhão mais reboque, caminhão trator mais reboque, caminhão trator mais semi-reboque. Requisito: excedimento vazio ou carregados dos limites de peso e dimensões regulamentares. Muito bem. A documentação exigida para a obtenção da Autorização Especial de Trânsito, a AET, varia de órgão para órgão, mas de um modo geral é a necessária para verificar a capacidade técnica dos veículos especificados para o transporte, como certificados de licenciamento, assim como declarações do fabricante ou embarcador para comprovação de peso e dimensões da carga. Trataremos especificamente da AET e suas especificações no módulo 4, Movimentação de Carga, no tema Autorização Especial de Trânsito AET, momento que estudaremos as resoluções DENIT número 11 de 2022 e resolução CONTRAN número 882 de 2021. Finalizando sobre a AET, como já foi citado, os órgãos ou entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, dos municípios ou do Distrito Federal, com circunscrição sobre a via, exigem documentos diferentes para a emissão da AET. Por esse motivo, é importante que o condutor procure informações precisas com base no planejamento do roteiro para que saiba quais os documentos providenciar. Seguindo, outros documentos obrigatórios. Nota fiscal de transporte de mercadoria. Documento de porte obrigatório que comprova a posse da mercadoria e tem como principal objetivo cumprir as exigências do fisco quanto ao trânsito das mercadorias e das operações realizadas entre os compradores e fornecedores. Conhecimento de transporte rodoviário é o documento que comprova a contratação do transportador pelo embarcador para a realização do transporte rodoviário de cargas. Esse documento emitido pelo transportador representa que as mercadorias estão sob sua responsabilidade para a realização de sua entrega, de acordo com o que está descrito no conhecimento. Ordem de coleta da carga, utilizada pelo estabelecimento transportador que executar serviço de coleta de cargas no endereço do remetente. Destina-se a cobertar a prestação de serviço do endereço do remetente até o do transportador para a emissão obrigatória do conhecimento de transporte rodoviário de cargas, no qual será anotado o número da ordem da coleta. Manifesto de carga. É de uso obrigatório somente no transporte rodoviário de carga fracionada, sendo utilizado pelos transportadores de cargas que executarem serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Apólice de seguro contra perdas e danos causados à carga. Documento que comprove a contratação junto a uma seguradora de um seguro contra perdas e danos causados por sinistros à carga e a terceiros. Certificados de capacitação. O certificado de capacitação exigido ao condutor do veículo que transporta carga indivisível é o certificado de conclusão do curso de condutor de veículos de transporte de carga indivisível. Esse curso é ministrado pelos órgãos executivos estaduais de trânsito e do Distrito Federal, pelo SESC-SENAT e ou por empresas e instituições credenciadas pela SENATRAN para esse fim.
O curso é regulamentado pela Resolução CONTRAN número 789, de 18 de junho de 2020, e propicia ao condutor capacitado os conhecimentos das normativas do CTB, de direção defensiva, noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e prevenção de incêndios, além da legislação específica do transporte e movimentação de carga indivisível. O curso é válido por 5 anos e após vencido este prazo, contados a partir da data do término do curso, o condutor deverá realizar um curso de atualização, que é o que vocês estão fazendo. Os condutores, após a conclusão do curso e aprovação no exame teórico técnico realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Registro da sua CNH, ou após o término do curso de atualização, terão a respectiva formação registrada no RENACH, que é o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, pelos órgãos ou entidades executivas de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. O condutor que não apresentar comprovante de que realizou curso de atualização após o término da validade prevista, terá automaticamente suprimida a informação correspondente no sistema RENACH. Se o condutor estiver transportando carga indivisível e não apresentar a comprovação que realizou curso especializado, será autuado nos termos do artigo 162, inciso 7 do CTB, dirigir veículos sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios. Infração gravíssima com penalidade de multa. O veículo será retido e liberado somente com a apresentação de um condutor habilitado e que possua o curso especializado. Inclusive, tudo isso aqui, pessoal, nós já falamos, se não me falha a memória, na aula 1, na aula 2, né? Tudo bem? Falamos também quando falamos de infrações e penalidades, tá certo? Então, vocês estão mais que sabendo dessas informações aqui. Certificado de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, o RNTRC. O RNTRC é a identificação eletrônica do veículo automotor de carga. Esse registro é estabelecido e regulamentado pela ANTT, mediante instalação de dispositivo de identificação eletrônica. A resolução número 5.847 de 2019 da ANTT extinguiu a obrigatoriedade do adesivo de identificação para os veículos cadastrados no ARNTRC. Tudo bem? Então hoje é mediante dispositivo de identificação eletrônica, não precisa mais a obrigatoriedade do adesivo, certo, pessoal? Tranquilo? Aqui nós trouxemos um exemplo, né? Do certificado. O RNTRC é constituído por Transportador Rodoviário Remunerado de Carga, que é o TRRC, e o Transportador Rodoviário de Carga Própria, o TCP. A inscrição e a manutenção do cadastro no RNTRC do TRRC são obrigatórias e devem atender os requisitos estabelecidos em lei para o exercício da atividade econômica de natureza comercial por conta de terceiros e mediante remuneração em uma das seguintes categorias, porque nós não estamos falando do próprio, né, pessoal? TAC, Transportador Autônomo de Cargas, ETC, Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas, e o CTC, Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas. Tudo bem? Vocês entenderam? Eu vou voltar o slide aqui, ó, para que vocês entendam bem, né? Então nós temos aqui o Transportador Rodoviário Remunerado, que é o TRRC, e o Transportador Rodoviário de Carga Próprio, o TCP. Tudo bem? Aí, para você ser inscrito e ter o seu cadastro manutenido nesse registro, no RNTRC do Transporte Rodoviário Remunerado de Carga, não é o rodoviário de carga própria, o de carga, né? Você tem que ter o quê? Você tem que ter remuneração e está estabelecida ali a questão do exercício de atividade econômica, se você ser empregado. E aí você vai ser registrado como transportador autônomo de cargas, empresa de transporte rodoviário de cargas e cooperativa de transporte rodoviário de cargas. São essas 3 situações, tudo bem? Seguindo. O transportador, aí agora a gente vai falar do TCP, que é o carga própria. O transportador que possua propriedade ou tenha posse de veículo automotor de carga registrado no órgão de trânsito na categoria particular será considerado como transportador de carga própria. É vedado ao TCP a cobrança de frete ou de qualquer valor discriminado que caracterize a remuneração pelo transporte. O certificado do RNTRC será emitido imediatamente e efetivada a inscrição do transportador
no RNTRC a qualquer tempo com prazo de validade de 5 anos. Certo? Só que aí o registro no RNTRC vai como TCP, tá? E finalizamos a aula de hoje, pessoal, a aula 10, tá? Falando sobre os documentos obrigatórios e mais outros assuntos importantes. Esperamos vocês na próxima aula, na aula 11. Qualquer dúvida é só mandar aí o questionamento no chat ou no fórum, que temos uma equipe pronta para responder vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.